Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje vamos falar de genômica e como a evolução dessa área da ciência permitiu prevenir doenças e aprimorar tratamentos. Se você está chegando agora, essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil, e aqui você encontra discussões sobre tecnologia e saúde. Cada organismo vivo possui um código que o torna único, o código genético constituído pelo DNA. Nele estão as informações que definem, por exemplo, as particularidades de sexo, cor de cabelo, de olhos e de pele. Mas essas variações vão muito além e podem indicar, por exemplo, predisposição a doenças. Dados biológicos são utilizados para prevenir doenças, aprimorar diagnósticos e tornar tratamentos médicos mais eficazes com base nessa área de conhecimento denominada genômica. E apesar de carregar uma imagem futurista, ela já faz parte do dia a dia das pessoas no Brasil e deve ter seu uso ampliado nos próximos anos, fortalecendo a chamada medicina de precisão. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Então, para começar, Camila, conta pra gente como aconteceu essa consolidação da genômica ao longo dos anos. Ao longo do tempo, Laura, e principalmente a partir dos anos de 1980, muitos estudos consolidaram a genômica. Em 1995, a primeira bactéria teve o DNA sequenciado, e em 1996 foi a vez do primeiro eucariótipo, um fungo utilizado na produção de pão e também da cerveja. Com o avanço da ciência, da tecnologia e das pesquisas científicas, fungos, animais e até plantas tiveram seus códigos desvendados. Somente em 2003, o DNA humano, identificado inicialmente em 1953, foi totalmente sequenciado. Uma revolução para a ciência, para a medicina e para a história. Recentemente, foi essa área da ciência que permitiu o desenvolvimento de vacinas contra as variantes específicas da Covid-19. Em novembro de 2022, a Anvisa autorizou o uso emergencial de 2 versões do imunobiológico contra sublinhagens do coronavírus no Brasil. Para desenvolver a nova proteção, pesquisadores se debruçaram sobre as mutações genéticas do vírus e ajustaram o imunizante já existente. Somente a partir do sequenciamento genético foi possível identificar mudanças nos vírus e atualizar as vacinas para torná-las mais eficazes. Historicamente, a genômica tem ajudado médicos no entendimento sobre a origem de doenças e colaborado para o direcionamento de tratamentos. Além disso, ela também diminui o desgaste físico e emocional para pacientes e permite a redução de gastos desnecessários, o que favorece o sistema de saúde como um todo. Jonas, como é que tem sido, na prática, a aplicação de tecnologias apoiadas na genômica e como isso tem revolucionado o cuidado dos pacientes? Bom, Laura, no Brasil, o Hospital Israelita Albert Einstein foi um dos pioneiros na internalização de tecnologias apoiadas na genômica. Na época, há cerca de 10 anos, quase nada do que existe atualmente em termos de recursos estava disponível. A partir dessa experiência, o diretor médico de medicina laboratorial do Einstein, Cristóvão Mangueira, confirma os benefícios do investimento feito pela instituição, sendo possível acessar o código genético do indivíduo ou da célula cancerígena e, com isso, personalizar o tratamento do câncer. Segundo o médico, a oncologia é a especialidade em que mais se utiliza a genômica, o que representa um marco no tratamento oncológico. A genômica mudou totalmente a forma como tratamos esse tipo de paciente. Hoje temos a aplicação de testes genômicos em vários tipos de câncer, como leucemias, câncer de pulmão, câncer de mama e também em cânceres mais raros e agressivos. Algumas variantes genéticas podem estar associadas a maior ou menor eficácia de uma terapia ou medicamento. Na prática, os genes influenciam na forma como as diferentes substâncias se comportam no organismo. Assim, um medicamento age de uma maneira em uma parcela de indivíduos e de outra em outro grupo. Luiz Felipe Walter de Oliveira, doutor em genética e biologia molecular e CEO da startup catarinense Biome Hub, explica que as evidências genéticas obtidas pelo sequenciamento e análise de dados biológicos podem trazer mais clareza sobre a origem do adoecimento em suas bases. Ele diz que a empresa começou a olhar para vários componentes genéticos que podem indicar parte da resposta do paciente durante uma terapia ou a origem de um tumor. Em diversos casos, não conseguimos medicamentos direcionados para a mutação genética, mas entendemos a origem do problema.
A BiomeHub, fundada em 2019, é uma startup de biotecnologia especializada em sequenciamento de DNA de alto desempenho de microbioma humano e atua na investigação de doenças complexas que incluem distúrbios metabólicos, diabetes, doenças inflamatórias intestinais, entre outras. A empresa inovadora é apoiada pela incubadora do Einstein, a EretBio. A análise de DNA mudou até mesmo a forma como a indústria farmacêutica desenvolve e atualiza medicamentos, de acordo com o especialista. Com base nas informações genéticas, os desenvolvedores conseguem avaliar como um determinado medicamento funciona em diversos grupos de pacientes. Nesse caso, Luiz Felipe explica que a tecnologia não personaliza o remédio, mas o deixa mais preciso. Com o sequenciamento é possível descobrir a melhor resposta e quais fatores têm que ser avaliados para se obter mais sucesso em um tratamento. Camila, e qual é a expectativa para os próximos anos quando a gente pensa no uso da genômica, considerando até o que foi alcançado a partir das descobertas viabilizadas por ela? Atualmente, alguns exames de sequenciamento genético são custeados por operadoras de planos de saúde. No SUS, a tecnologia também é aplicada, mas em menor escala. O diretor médico de medicina laboratorial do Einstein, Cristóvão Mangueira, avalia que a tendência é que a genômica seja cada vez mais utilizada no Brasil, e não apenas na saúde privada. Para ele, é preciso democratizar o acesso a esse tipo de medicina. A popularização da genômica e a democratização do acesso a novas tecnologias é fundamental para que os médicos tenham a possibilidade de escolher de maneira mais precisa os tratamentos aos quais os pacientes serão submetidos. Luiz Felipe diz que o sequenciamento genético fez com que se avançasse no conhecimento da origem de diversas doenças, na descoberta de terapias. Ainda temos a fronteira do que está para se desenvolver e do que já está em prática. O próximo passo nesse caminho, na avaliação do CEO da BiomeHub, é disseminar o conhecimento científico e incorporar amplamente as técnicas existentes na realidade clínica. A boa notícia é que há importantes avanços nas pesquisas acadêmicas e barateamento de processos. Para Luiz Felipe, um dos principais fatores que fazem com que a genômica seja mais incorporada é o aumento de evidências científicas que ajudam no contexto clínico, além de que o sequenciamento de genomas está cada vez mais barato. A nossa entrevistada de hoje é a Lígia Pereira, professora titular de Genética Humana da USP e fundadora e CEO da Biotech Gente. Lígia, é um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Super obrigada pelo convite. E para contextualizar, né, a gente começar essa conversa sobre genômica, eu queria que você contasse um pouco desse histórico, da importância dessas evidências genéticas, né, o quanto o sequenciamento e essa análise desses dados trouxe, né, de ganho para a medicina e para o desenvolvimento de novas tecnologias, novas áreas terapêuticas. Com o maior prazer. Eu acho que é importante primeiro, né? Todo mundo fala o DNA, o gene, o genoma. O que é isso, né? O que é o genoma humano? Se vocês pensarem que a gente já foi uma célula, cada um de nós, né? E essa célula foi que o óvulo, o espermatozoide formaram lá aquela primeira célula. Essa primeira célula faz uma jornada incrível, porque ela começa a se multiplicar, depois algumas vão virando músculo, cérebro, neurônio, osso, né? Rim, fígado, e numa forma super organizada, no fim desse processo sai uma pessoa. Né? Nasce lá o bebê, que tem já trilhões de células. Essas células, ao longo da vida desse indivíduo, vão saber seguir se multiplicando, sabem funcionar, né? Sabem o que cada uma delas tem que fazer para aquele indivíduo funcionar. Então, assim, vocês já pararam para pensar nisso? Como é que aquela única célula que a gente já foi consegue dar origem a um ser complexo, como cada um de nós, e fazer com que a gente funcione ao longo da nossa vida? E aí eu gosto de colocar essa pergunta, porque é daí que vem o nosso fascínio pelo genoma humano ou genoma de qualquer organismo. Essa célula sabe fazer isso porque ela segue uma receita que está lá formada no seu núcleo na hora da fecundação, que é o seu genoma, o seu DNA. Tá? O DNA é o elemento bioquímico, tá? Que forma aí o genoma. Então, é esse genoma, essa receita que está lá, que vai
fazer que a natureza vai seguir para transformar aquela célula em trilhões de células, e cada uma delas tem lá uma cópia dessa receita, né, no seu núcleo, e essas células vão saber o que fazer ao longo da nossa vida. Tá? Então, quando a gente está estudando o nosso genoma, o nosso DNA, a gente está querendo entender quais são as instruções, né, que formam essa receita, para a gente saber, nos mínimos detalhes, como é que o nosso corpo, como é que a gente funciona. Tá? E, então, essas pesquisas, quer dizer, então, assim, só para seguir essa, né, se o genoma é uma receita, os genes são as instruções individuais daquelas receitas, né? Então, tem lá um gene específico que vai determinar se o seu sangue é A, B, AB, O, tá? Aí tem lá mais uma centena de genes que vão determinar a cor da sua pele ou a sua altura. Quer dizer, tem características que uma instrução só já determina, e tem outras que são uma combinação de várias outras, né? Então, ao longo das décadas, e a gente sempre teve esse fascínio para tentar entender, então, que são esses genes. E aí, nos anos 80 e 90, teve o projeto Genoma Humano, que foi uma grande colaboração internacional para a gente sequenciar, para a gente ler toda a receita, né, de um ser humano. E isso foi feito com muito sucesso, terminou em 2003, e isso vem ajudando muito a gente a entender melhor a nossa saúde. Tá? Eu posso olhar, por exemplo, para uma doença, sei lá, vamos pensar em hemofilia. Tá? Hemofilia, você pode olhar para essa doença como é que ela se manifesta. A hemofilia é uma doença em que, se a pessoa tem um corte, ela fica sangrando e não consegue coagular o sangue, né? Isso é uma forma de eu olhar para essa doença. Só que, se eu for olhar lá no DNA da pessoa, eu vou entender que essa é uma doença que é causada por um erro numa instrução específica, num gene específico. Esse gene faz uma proteína que é fundamental no processo de coagulação do sangue. Tá? O que acontece quando eu aprendo isso? Eu deixo de tratar hemofilia com transfusão de sangue, que tudo bem, funcionou durante muito tempo, mas tinha uma série de riscos associados, de você passar vírus, hepatite C, HIV e tal. E agora eu posso desenvolver uma terapia para essa doença que é só aquela proteína que está faltando. Então, eu vou melhorar muito o manejo da saúde dessa pessoa. Então, esse exemplo aí da hemofilia, imagina quando a gente souber todos os genes que contribuem para as nossas diferentes doenças ou características, como a gente vai ser capaz de desenvolver formas mais efetivas, mais eficientes de melhorar a nossa saúde. Tá? Lígia, primeiro, obrigada por essa brilhante aula, né, sobre genômica e, da importância, né, de quais os benefícios de a gente entender e conhecer isso, né, como que a gente consegue usar isso depois para trazer benefícios para nós, né, na população. E aí, no artigo mesmo, a gente já trouxe exemplos em oncologia, dos tratamentos personalizados, a gente trouxe exemplo de cardiologia também, você trouxe aqui esse exemplo da hemofilia. Eu queria que você, que está vivendo isso, né, que você vive isso no seu dia a dia, contasse para a gente outras áreas onde já está se usando a genômica como uma aliada no desenvolvimento de novos tratamentos para outros pacientes aqui no Brasil. O primeiro impacto que esse sequenciamento, a gente conhecer melhor o nosso genoma, trouxe foi para as doenças que a gente chama de doenças mendelianas, as doenças que são mais raras, mas são aquelas que são causadas por defeitos em um gene. Tá? Então, eu dei o exemplo lá da hemofilia. Você tem várias outras, fibrose cística, síndrome de Marfan, distrofias musculares, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela tem um defeito em um gene só.
E ao a gente conhecer que gene é esse, a primeira coisa que a gente pode fazer é melhorar o diagnóstico daquela doença, né? Você pode olhar no DNA da pessoa, ver qual é o gene defeituoso, e aí você já sabe exatamente qual é aquela doença. Você pode, aí, um casal que já teve uma criança afetada, você pode oferecer um diagnóstico pré-natal, para ver se uma próxima gestação vai nascer uma criança afetada ou não. Você tem aí essas aplicações, tá? Então, na parte de diagnóstico, isso teve um impacto muito grande, principalmente para essas doenças que são mais simples do ponto de vista da genética, porque é o defeito num gene só que elas são mais raras. Em conjunto, se você somar todas as doenças raras, é muita gente, mas individualmente são doenças raras, tá? Agora, a gente quer saber fazer isso para aquelas doenças mais comuns, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de eu desenvolver hipertensão, Parkinson, Alzheimer, diabetes, asma, né? Essas são doenças muito mais comuns, que a gente sabe que tem um componente genético que é muito mais complexo, elas não são o resultado de uma alteração de um gene que não funciona. Elas são o resultado da somatória de variações em provavelmente centenas ou até milhares de genes, né? Isso, quando se soma num indivíduo, vai fazendo com que o risco dele seja maior ou menor de desenvolver aquilo. Então, como essa genética dessas doenças é muito complexa, a gente ainda está aí desvendando quais são esses genes todos que estão determinando o risco para essas doenças mais comuns, né? Então, para isso, a gente precisa, então, sequenciar o DNA, o genoma de milhares de pessoas, para poder ter um poder estatístico de fazer essas descobertas. Tá? Mas o dia que a gente souber isso, eu vou poder fazer um diagnóstico das nossas por exemplo, se eu sei, né, que eu tenho uma predisposição genética para hipertensão, o que eu vou fazer com isso? Eu não vou comer gordura, ninguém deve fumar, mas eu, em particular, não vou fumar, né? Vou fazer exercício e eu vou poder mexer no meu estilo de vida de forma que eu minimize esse meu risco genético. Tá? Então, isso é uma coisa legal também dessas doenças mais comuns, porque elas têm um componente genético, mas elas também têm um componente ambiental, que muitas vezes, se a gente modular, tiver um estilo de vida mais saudável, você diminui a probabilidade de desenvolver aquela doença. Tá? Por outro lado, se a gente pensar em tratamento, né, à medida em que eu vou descobrindo quais são esses genes que estão envolvidos nessas doenças, cada gene desse faz uma proteína, e se eu sei que essa proteína é importante ali, né, para o desenvolvimento da diabetes, isso passa a ser aí um alvo para, quem sabe, eu vá desenvolver alguma molécula que vá atingir aquele alvo, e aí eu possa desenvolver tratamentos mais eficazes, né? Então, isso é o potencial, né, do estudo do genoma humano, e aí quando eu falo genoma humano, genoma da humanidade, é enorme, é enorme. Agora, também um enorme desafio fazer essas descobertas. E com relação, porque quando a gente pensa, por exemplo, tanto nas terapias gênicas e até nos métodos, dos testes genéticos, a gente normalmente tem esse custo associado, né? Um custo muito alto dessas tecnologias, o que acaba diminuindo o acesso, né? Que é uma discussão hoje muito importante que a gente tem. Antigamente, fazer um sequenciamento tinha um alto custo, hoje a gente vem lidando com o alto custo dessas novas terapias. Você acha que existe uma tendência, isso está sendo estudado, de como viabilizar, né, reduzir o custo dessas tecnologias a partir do momento que a gente vai entendendo o funcionamento e isso vai, né, tomando uma proporção maior? Como é que a gente pode
viabilizar nesse sentido, uma vez que também foi investido uma quantidade muito grande, né, de pesquisa e desenvolvimento, né? Do outro lado, a gente tem também essa discussão. Como é que você vê essa questão do custo e do acesso, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento? Olha, eu acho que assim, a gente já tem zilhões de exemplos históricos de como novas tecnologias e novos produtos, ao serem lançados, são muito caros e como, ao longo do tempo, a tendência deles é ficar muito mais acessível, né? Então, à medida em que a tecnologia avança, você vai sendo capaz. Primeiro, eu acho que as empresas, né, acabam pagando seus investimentos, você tem a queda de patentes, e aí você tem a produção, e aí entra a competição de outros players produzindo aquela mesma coisa de uma maneira mais barata, né? Então, eu acho que a gente assistiu, não sei se vocês lembram, né? Talvez não eram nascidas quando surgiu o telefone celular, custava uma fortuna o telefone celular. Era uma tecnologia para pouquíssimos, né? E hoje em dia tem mais telefone celular do que gente no Brasil. Então, Era caríssimo e gigantesco, né? Não cabia era caríssimo e gigantesco, exatamente. Então, a tendência é essa. Agora, é fundamental as pessoas saberem que é o seguinte: se a gente desenvolve uma terapia que é para uma doença e que essa terapia não é acessível para todo mundo, a gente não resolveu o problema. Tá? A solução do problema não é conseguir desenvolver uma coisa que meia dúzia de pessoas vão poder ter acesso. Tá? Isso é um início de uma prova de conceito, mas eu ainda não resolvi o problema. Porque enquanto eu não descobrir uma forma dessa terapia, ou de uma terapia que possa ser aplicada em todo mundo, você ainda não resolveu o problema. Tá? Interessante esse ponto, né? Nunca tinha visto ninguém comentar por esse lado, né? De que, claro, que o custo é uma barreira de acesso, mas que também é de responsabilidade de quem está desse lado, de desenvolver e de trazer essas novas tecnologias, também buscar formas de que essa tecnologia, de alguma forma, consiga ter um custo que atinja realmente ou um maior número possível de usuários, né? E aí, trazendo também por esse lado de acesso, eu vejo também uma barreira que não está correlacionada com essa parte de custo, mas é mesmo dos usuários, quando você fala assim, desses testes que são utilizados para que você possa prever, né, doenças no futuro, e que existe um medo muito grande de algumas pessoas de descobrirem isso. Não quero saber que eu vou ter risco de ter um câncer daqui para frente, porque eu vou ficar com medo agora, eu não sei o que fazer. Esse tipo de medo. E como que a gente pode lidar com isso, né? Existe alguma... vocês pensam nisso também? Como trazer esse conceito para a população de uma forma mais... sei lá, não sei nem como que seria isso, mas... Eu acho que o grande desafio aí é comunicação. A gente aqui, do nosso lado cientista, ou nós mesmos, ou gente de jornalismo científico, saber traduzir isso e explicar para a pessoa qual é a vantagem dela saber. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram aquele caso emblemático da Angelina Jolie. Né? Ela tinha lá, acho que a mãe morreu de câncer de mama, a tia também, irmã da mãe. Então, isso mostrou que tinha um padrão hereditário na família dela de risco para câncer de mama, né? Uma coisa que vinha passando de gerações, então, que ela tinha ali 50% de probabilidade de ter herdado esse risco. E esse risco é muito alto, né? A pessoa que tem essa predisposição genética, eu não sei se vocês sabem dessa estatística, mas uma mulher, em média, né, as mulheres têm 10% de chance de desenvolver o câncer de mama até os 80 anos. É mais ou menos isso. Uma pessoa que tenha essa predisposição genética lá da Angelina Jolie, ela tem 80% de chance de desenvolver esse câncer de mama. É quase uma certeza, né? E então, ela tinha lá, né? Ela podia ter herdado aquilo ou não. Não sei se vocês lembram do azão e do azinho, né? Ela podia ter herdado aquele azão e ela tinha 50% de chance de ter herdado aquilo. Por que ela fez o teste, né? Porque, ela podia ter
esse teste podia ter dado um resultado negativo e isso ia tirar um peso danado, né, dela, e ela ia poder seguir o monitoramento de câncer de mama como qualquer mulher da população geral, fazendo mamografia uma vez por ano e está tudo certo. Ou não, que foi o que aconteceu, ela descobriu que ela tinha aquela predisposição. Putz, e agora? Não, agora ela vai tomar uma medida preventiva, e ela tomou uma das possibilidades de medida preventiva que diminuiu aquele risco dela brutalmente. Então, isso salvou a vida dela, no final das contas. Tá? Porque ela agora, sabendo dessa predisposição, ou ela faria exames com maior frequência para identificar o mais cedo possível, e aí ter uma probabilidade de cura maior, ou o que ela preferiu fazer, né? Ela retirou as mamas, que também retirou aquele tecido que tinha o maior risco. Então, a história desses testes, né, esses diagnósticos preditivos, eles têm esse poder de te dar a chance de tomar medidas preventivas em muitos casos. Tá? Agora, o que as pessoas têm que tomar cuidado é das limitações que a gente ainda tem desses testes. Tá? Então, por exemplo, esse que a Angelina Jolie fez, né, que é o GEM BRCA1, que a gente conhece bem do câncer de mama, a gente conhece super bem isso. Tá? Agora, se alguém te oferecer um teste genético para te dizer qual é a predisposição para você desenvolver Alzheimer, Alzheimer aquele mais tardio, aos 80 anos, esse teste a gente ainda não conhece a genética do Alzheimer bem o suficiente para eu poder te fazer esse diagnóstico. Eu posso sequenciar o seu genoma inteiro, mas eu não sei quais genes ali eu tenho que olhar para te dizer qual é o seu risco. Eu conheço alguns, e eu posso te dar uma estimativa baseada nesses poucos genes que a gente conhece hoje em dia. E te dizer, você tem um risco elevado. Mas pode ser que amanhã alguém descubra um outro gene que você tenha lá que diminui o risco, entendeu? Então, isso é que a gente tem que seguir com muita cautela. E na medida em que as pessoas adoram uma bola de cristal, né, eu acho que muita gente comprando muitos desses testes, né, que vai dizer, baseado na sua genética, no seu genoma, eu vou te dizer que tipo de exercício você devia fazer que é melhor para você, ou que tipo de comida você devia comer que é melhor para você. A gente conhece muito pouco da genética associada a isso para poder fazer um teste que tenha um valor clínico já comprovado. A gente ainda não tem isso. É onde a gente quer chegar, mas a gente ainda não tem. Essa questão do Alzheimer já foi muito discutida, né? Também por conta do tratamento. Porque às vezes você vai ficar com essa informação e isso pode gerar uma angústia na pessoa, né? Vai carregar isso ao longo da vida. Então, tem essa discussão ética também, né? Sobre esse tipo de informação, como é que a gente vai lidar com elas. E é isso, acho que falta até para toda a sociedade entender esse ponto, né? Que às vezes os exames, eles ainda precisam de um aprimoramento em termos, né? Dessa acurácia para dizer de fato se você tem ou não tem essa tendência, né, entre aspas. A gente tem aí duas coisas. Se já existe ou não um exame que seja preciso para aquela doença, né? Então, eu falei para vocês, no caso do Alzheimer, da hipertensão, da asma, não tem, tá? Não tem. Se eu devo comer castanha de caju ou amendoim, não tem. A gente não sabe isso ainda, tá? Aí a segunda questão vamos dizer que tenha. Você quer fazer ou não? E aí é uma decisão muito pessoal. Tem situações, como lá o caso do câncer de mama, que eu vou argumentar que existe um ganho enorme em você fazer esse teste e saber da sua predisposição antes daquela doença se manifestar. Tá? Tem outras situações, por exemplo, no Alzheimer, que hoje, do ponto de vista clínico,
A gente ainda não tem nada muito que você possa fazer, né, antes dos sintomas aparecerem, que possa prevenir o aparecimento dos sintomas. Aí vai entrar numa coisa muito de foro íntimo, né? Do quanto a pessoa vai querer saber isso ou não, se ela não tem nada para fazer para evitar a doença. E aí cada um vai saber como é que quer lidar com isso. A pessoa pode dizer, não, eu quero saber porque aí eu vou aproveitar minha vida, vou viver 10 anos a 1000. Perfeito. Lígia, foi ótima essa conversa, foi muito bom ouvir, né, sobre todo esse caminho que a gente teve aí desde o projeto Genoma, né, até onde a gente chegou, a viabilidade para o desenvolvimento de novas tecnologias, a questão diagnóstica, e a gente tem muita coisa, né, como você falou aí, esse mapeamento que eu tenho visto, né, usado para a parte de nutrição, a gente tem também sequenciamento genético de flora vaginal, se eu não me engano, de microbiota, enfim, a gente ainda tem muita coisa para usar a partir dessas ferramentas, né? Sem dúvida, a gente está assim no começo dessa aventura, né? E uma coisa muito legal que a gente tem aqui na nossa população é diversidade, né? Então, essa nossa mistura de europeus com os povos indígenas, né, originários que estavam aqui, os escravizados, né, que vieram, africanos, isso criou uma população com uma diversidade e uma variabilidade genética e genômica que é muito rica, né? E é isso que a nossa Biotech Gente está querendo entender e descobrir e ver que segredos, que tesouros a gente tem aí escondidos nos genomas brasileiros que possam levar ao desenvolvimento de novas terapias. Obrigada, Lígia. Nada, gente. Um abraço. E antes de encerrar, eu queria te convidar para entrar na nossa comunidade em mittechreview.com.br/assine para conhecer os nossos planos de assinatura. Também não deixe de visitar nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais @mittechreviewbr. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.